Boa noite, pessoal. Como comentaram no último vídeo, nesse aqui eu vou mostrar para vocês a construção de uma query SQL para trazer lá do meu banco de dados a exportação de nitrogênio, fósforo e potássio das culturas agrícolas brasileiras, aquelas 18 culturas agrícolas brasileiras, para o ano 2017, beleza? Então eu vou mostrar para vocês a construção da query. Deixa eu vir aqui no meu banco de dados, gerenciar, gerenciador banco de dados. Lembrando que essa é a tabela completa. O que acontece nessa tabela? Como eu tenho a produção de 18 culturas por municípios, ó, tenho, observe essa coluna aqui, fazendo favor, cultura, certo? Então eu tenho mandioca, amendoim, soja, milho e tal, e eu tenho essas colunas de N, P e K, que são a exportação de nitrogênio, fósforo e potássio para determinada cultura agrícola em determinado município. Ou seja, como são 18 culturas agrícolas por município, quer dizer o quê? Que essa coluna de município ela se repete até 18 vezes. Ou seja, eu tenho o município de Meruoca, lá no Ceará, para café. Eu tenho o município de Meruoca, lá do Ceará, para amendoim, para mandioca, para soja. Então o que acontece? Eu tenho que formar uma query SQL que some todos os valores dessa coluna aqui N, some todos os valores dessa coluna P, some todos esses valores da coluna K aqui e traga para mim a soma deles, né, em cada uma das colunas, certo? Só que por município, ignorando o tipo da cultura. Ou seja, independente do tipo da cultura, se é café, se é soja, se é milho, não me interessa. Eu vou fazer o somatório do quanto foi exportado dessas culturas agrícolas em nitrogênio, em fósforo e potássio por município, beleza? Então lá no final da minha query, o que eu quero de resposta? Eu quero que eu tenha todos os municípios brasileiros sem repetição, ou seja, ele vai fazer uma linha, uma tuple, ele vai gerar uma linha aqui para cada município lá na minha query SQL que eu vou construir, sendo que esse município não vai se repetir como está fazendo agora. E na coluna de nitrogênio, ele vai trazer a soma de todas as culturas agrícolas para aquele município. E da mesma forma para fósforo e para potássio, beleza? Fica um pouquinho confuso assim, mas na hora de construir a query vai ficar um pouquinho mais claro, beleza? Então o que eu vou trazer da minha query? Eu vou trazer o geocódigo, município. Nesse caso eu não vou trazer ano, não vou trazer cultura, não vou trazer produção, não me interessa. Vou trazer o estado, porque caso eu queira posteriormente fazer uma análise por estado, vai ser interessante ter essa coluna aqui no meu dado. Vou trazer a soma dessa coluna, a soma dessa coluna e a soma dessa coluna de fósforo aqui. De potássio, perdão. Sempre confundo aqui o fósforo com potássio. Esse é o fósforo, esse aqui é o potássio. Os demais macro e micronutrientes eu também não vou trabalhar agora, porque até o momento eu não fiz nenhuma excreção de micronutrientes para suinocultura. Então eu não vou ter com que comparar depois, beleza? Então o que acontece? Eu tenho essa informação para as culturas agrícolas e eu tenho a informação que eu estou gerando na série 2 para a suinocultura. Aí eu vou comparar as duas. Eu tenho a excreção de nutrientes pelas culturas agrícolas, ou seja, dá um indício do quanto que eu precisaria de nutrientes, né, de fertilizantes ali para uma próxima cultura, e eu posso suprir isso com suinocultura, certo? Agora, o quanto eu posso suprir com suinocultura? Eu tenho uma produção, uma excreção de NPK na suinocultura que seria o suficiente para suprir essa demanda das culturas agrícolas? Tenho, não tenho. Então é uma resposta que eu estou buscando agora, beleza? Então vamos lá, vou construir a query aqui. Para facilitar a minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas informações e vou copiar isso aqui, ó. Isso aqui é uma colinha para facilitar a minha vida na hora de escrever minha query, beleza? Observem aqui, ó, pessoal, que ele tem 35.224 linhas nessa tabela aqui, ó. O porquê tem tantas linhas? O Brasil tem quase 6 mil municípios, se eu não me engano. E por que tem 35 mil aqui? Porque os municípios se repetem. Como eu tenho várias culturas para o mesmo município, esse município se repete mais de uma vez, podendo se repetir até 18 vezes. Por isso tem uma quantidade tão grande de linhas. O que eu vou fazer é simplificar e trazer a soma dos valores de NPK. Com isso eu vou reduzir a quantidade de linhas da minha tabela resultado, beleza? Então, lembrando, eu selecionei aqui,
cliquei aqui para abrir minha janela SQL. Lembrando que esse procedimento eu poderia fazer para gerar, construir uma view, por exemplo, poderia fazer no próprio PGAdmin. Nesse caso, eu vou fazer aqui para já adicionar como camada no meu QGIS, beleza? Ou seja, eu vou gerar minha camada aqui e eu vou adicionar aqui dentro do meu projeto. Depois eu vou movimentar para lá e para cá conforme eu quiser, beleza? Então eu colo aquela colinha aqui. Lembrando que a colinha é essa aqui, ó. Selecionei todos aqui. Agora eu vou remover o que eu não quero. PK, não quero. Geocode eu quero, município eu quero, o ano eu não preciso, o ano é 2017, não tem mais nenhum outro ano. Cultura, não preciso. Produção, não preciso. Estado, eu falei que eu quero. NPK, também quero. Estes aqui, ó, eu não quero. Aqui um detalhe importante. As colunas NPK, observe aqui que está no formato float, certo? Isso é importante, float é um formato numérico, do tipo número. Como eu vou fazer um somatório nessa coluna, eu vou usar a função sum, depois eu vou mostrar para vocês aqui. É necessário que a coluna esteja do valor do tipo número. Nesse caso ela já está, então eu não preciso fazer uma conversão de inteiro, de varchar, por exemplo, caso estivesse em varchar aqui, eu não preciso fazer uma conversão de varchar para float ou para inteiro, alguma coisa assim, e depois utilizar o dado. Ele já está no formato numérico. Em um formato de número, na verdade, não é no formato numérico, mas em um formato de número que é float, ou seja, formato decimal. Separo por vírgula aqui. Ou seja, essas são as colunas que eu quero trazer. Agora, o que eu vou fazer com elas? Eu tenho que explicitar melhor na minha query SQL aqui, beleza? Primeira coisa, eu vou colocar um select aqui, informando que eu estou selecionando estas colunas aqui, correto? A coluna que contém o geocódigo, que é essa coluna aqui, ó, geocódigo. Coluna com município e estado, que são essas colunas aqui, município e essa coluna estado. E as colunas N, P e K, beleza? N, P, K. Tenho que colocar também a cláusula aqui, from. De onde eu quero puxar essas colunas? De qual tabela do meu banco de dados eu quero puxar essa coluna? From public. Lembrando que quando a tabela está no esquema public, eu não preciso colocar isso aqui, ó, public, ponto, ou seja, o nome do esquema. Mas eu vou colocar aqui para respeitar a sintaxe, que quando vocês estiverem trabalhando com um esquema diferente do public, ou seja, um esquema que tem um outro nome, você sempre tem que colocar o nome do esquema aqui antes. E, enfim, a tabela. Tab, Produção Agrícola Brasil. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo as colunas, ou seja, selecionando as colunas, geocódigo, município, estado, N, P e K, da tabela Tab Produção Agrícola Brasil, que fica no esquema public. Vou executar isso aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, fechar, teve um... Ah, perdão. Aqui quando eu seleciono um pedaço, ele executa somente o pedaço que eu selecionei, então tem que desselecionar e executar novamente. Beleza, ou seja, ele pegou essa tabela macro aqui, ó, geralzona, e ele fez um refinamento nessa tabela. Ele trouxe somente algumas colunas que eu apontei lá. Então, ao invés de trazer todas as colunas que a tabela tem, ele trouxe somente algumas. Só que olhem aqui, ó, o número de linhas ainda é o mesmo, 35.224, certo? Ou seja, ele está trazendo todas as linhas. E eu não quero isso. Eu quero que ele traga somente um município aqui sem repetição. E eu quero que ele some os valores da coluna N, some os valores da coluna P e some os valores da coluna K, beleza? Só para vocês terem uma ideia dessa repetição aqui da coluna município, eu vou colocar uma outra cláusula aqui, ó, order by, que eu vou ordenar esse resultado, município, ASCII. Só para mostrar para vocês aqui o quanto os municípios se repetem. Esse order by, o que ele faz? Ele pega esse resultado aqui e ordena ele. Qual que é o ordenamento que eu estou fazendo? Eu vou ordenar pela coluna município de forma ascendente. Ou seja, considerando que é uma coluna tipo varchar, vai pegar de A a Z, beleza? De forma bem resumida. Olha aqui, ó.
Se vocês observarem, ó, a Abadia de Goiás, o município se repete uma, duas, três, quatro vezes. A Abadia dos Dourados, uma, duas, três, várias vezes. Isso por quê? Porque cada município desse aqui é referente a uma cultura agrícola que eu processei, certo? Pode ser trigo, soja, milho. Aqui eu não trouxe a coluna com a cultura. Mas o que eu quero? Eu não quero que tenha essa quantidade aqui. Eu quero somar esses valores aqui, ó, ou seja, desses quatro municípios aqui, eu quero somar esse 39,6, esse 250,8 kg de nitrogênio, esse 630, esse 231 e esse 42.624, eu quero somar todos eles e gerar um valor único para o município de Abadia de Goiás. A mesma coisa para fósforo, a mesma coisa para potássio. Ou seja, eu quero somar esses valores. Da mesma forma, para os outros municípios aqui, eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero somar os valores de Abadia, Abaeté. Eu quero somar esses valores aqui, retornar um valor único. Eu quero somar esses valores, somar esses valores. Beleza? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou usar aqui, ó, sum. Ele vai me retornar a soma dessa coluna aqui. A mesma coisa para fósforo, a mesma coisa para potássio. Só que além disso, o que eu vou fazer? Eu vou usar um alias aqui, que é um s, n, underline, kg. Isso para manter o nome da coluna, ou seja, ele vai trazer o somatório de todos os valores que estão na coluna n, underline, pk, e esse somatório ele vai dar o mesmo nome, n, underline, kg. Falei pk, perdão. N, underline, kg, ele vai trazer a soma, e a coluna vai ter o mesmo nome, n, underline, kg. A mesma coisa aqui, S, P, underline, KG. E ainda assim, no próximo aqui, S, K, underline, KG. Ou seja, vou trazer o somatório aqui, vou trazer o somatório aqui e o somatório aqui. E vou manter o nome das colunas, por isso eu adicionei esse alias aqui, ó. Isso aqui eu vou remover, porque eu queria mostrar para vocês. Na verdade, vou remover, depois eu vejo se eu apresento ainda ou não. Só que acontece, se eu rodar dessa forma, ele vai me retornar um erro. Deixa eu executar aqui para vocês. Ó, me dá um erro. Esse erro que acontece? Como eu estou somando isso aqui, ó, essas três colunas que tem uma informação do tipo float, ou seja, uma informação de valores numéricos, como eu estou somando ela, o que acontece com essas outras colunas? Eu preciso adicionar uma outra cláusula, que é group by. Ou seja, eu tenho que utilizar o group by para pegar essas outras colunas que eu não estou somando e agrupá-las elas para não ter repetição, beleza? Ah, eu tinha o município de Abadiá 5 vezes repetindo. Eu vou ter que utilizar o group by para transformar esses 5 municípios que se repetiam em somente um, beleza? Então, por isso que apareceu esse erro. Então, eu tenho que vir aqui, ó, from, adicionar a cláusula group by. E essas colunas aqui, ó, eu tenho que colocar nessa cláusula. Por quê? O que ela vai fazer agora? O que minha query SQL vai fazer? Ele está selecionando essas colunas aqui, ó, select, estas colunas aqui, só que essas três colunas que são do tipo float, elas estão sendo somadas, ou seja, a coluna de n underline kg está sendo somada e vai retornar um valor só, fósforo também e potássio também. Só que para que isso ocorra, que essa soma funcione, esses outros valores eu tenho que agrupar eles de alguma forma. Beleza? Então, eu tenho que agrupar a coluna de geocódigo, ou seja, todos os geocódigos que se repetem, eles vão virar um só. Município, todos os municípios que se repetem vão virar um só. E estado, todos os estados que se repetem vão virar um só, com a condição de eu tenho que respeitar a quantidade de municípios e geocódigos existentes, beleza? Porque município, eu tenho o estado do Paraná. No Paraná, por exemplo, tem muito mais do que um município, certo? Então, o que acontece? Ele vai agrupar os municípios, vai ter todos os municípios paranaenses lá que tem informação, vão estar agrupados em um município só. Só que como um estado tem mais de um município, não tem como agrupar o Paraná, entendeu?
Paraná vai aparecer para todos os outros municípios. É meio confuso assim, mas a ideia é o seguinte, ele comprime tudo que é possível, ele agrupa tudo que é possível, tentando não repetir os mesmos valores, mesmos nomes, nesse caso aqui, porque são colunas do tipo varchar. Agora sim, eu vou executar novamente. Percebo que agora eu não tenho mais 35 mil linhas, eu tenho 54, 5 mil linhas 482. Pelo seguinte, porque agora município, essa coluna aqui, ela não se repete mais o nome dos municípios. Em contrapartida, aqui ele está trazendo somatório agora. Antes eu tinha 5 municípios, Itabaianinha lá em Sergipe, por exemplo. Agora aqueles 5 municípios foram comprimidos em um só e os valores de N que tinha para os 5 municípios foram somados e viraram um só. Os municípios também foram somados, os valores de fósforo, e viraram um só. A mesma coisa para potássio. Se eu adicionar aqui ainda o order by aqui, município, vou colocar ASCII. Ó, Abadia de Goiás que eu tinha mostrado anteriormente. Lembra que ele tinha valor de 300, 600, não lembro exatamente dos valores. Então ele somou tudo aquilo lá e virou isso aqui. Ah, Jefferson, mas deu certo a soma, está valendo mesmo. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou dar um Ctrl C. Ó, vou até anotar esse valor aqui, ó. Abadia de Goiás, certo? 43.735,8. Deixa eu pegar aqui o... Pegar a planilha, né? Facilitar a minha vida. Ó, tô vendo aqui no meu cronômetro, esse vídeo tá em 17 minutos, mas ele é um pouquinho mais complicado mesmo pela questão da construção da query, né? Então vai demorar um pouquinho mais do que os 10, 15 minutos habituais. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, esse valor de nitrogênio. 43.735, certo? 43.735,8. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou fazer outra query aqui sem fazer a soma. Ou seja, todos os municípios de Abadia de Goiás se unificaram e o valor de nitrogênio foi totalmente somado no valor só, beleza? Então vou repetir a query aqui, deixa eu copiar isso aqui. Só para não perder tempo também. Aqui, ó. Eu vou remover, remover e remover. Então vou remover isso aqui também. Então o que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo aquela primeira query SQL, trazendo todas essas colunas, só que sem somar, sem agrupar, sem nada, beleza? Ele vai vir as 34 mil e poucas linhas aqui. 35 mil e poucas. Ó, notem aqui, ó, Abadia de Goiás. Repete uma, duas, três, quatro vezes, certo? Então vamos comparar esses valores aqui para ver se bate. Ó, Abadia de Goiás aqui. Vamos ver aqui. O primeiro valor, 250,8, certo? Aqui, ó, 250,8. Segundo valor, 630. Terceiro valor, 231. E o quarto valor, porque a Abadia de Goiás repete 4 vezes, ó, anotem aqui, ó, 4 vezes. Aqui é outro município já. E o último valor aqui é 42.624,0, certo? Então, a soma desses 4 tem que bater com isso aqui, ó, que é o resultado que aparece depois da soma do group by. Igual, soma aqui, igual sum, e deixa eu fazer isso aqui. Ou seja, bate, ó, 43.735,8, 43.735,8, a soma desses 4 valores. Ou seja, o que é essa SQL aqui, ó? Vou resgatar ela aqui. Essa outra SQL que faz a soma, o que ela faz? Ela transforma todos os municípios que se repetem aqui, comprimem em um só, faz a soma das colunas de N, P e K e retorna somente o valor por município, independente da cultura agrícola, que é o que eu realmente quero, porque daí eu consigo comparar com os valores de suíno daí, com a parte de excreção de nutrientes pela suinocultura, beleza? Então vou rodar mais uma vez aqui.
Deixa eu salvar isso aqui já no meu documento lá, para depois não facilitar a vida de vocês, também a minha, se eu precisar resgatar isso aqui. E agora eu posso adicionar com uma nova camada lá no QGIS. Colunas com os valores únicos, é o geocódigo aqui, certo? Coluna de geometria. Aqui eu fiz uma cagadinha aqui, ó. Eu não trouxe a coluna de geometria, então vou ter que adicionar ela aqui, ó. Erro meu, pessoal. G1 aqui. Deixa eu confirmar se é essa coluna mesmo aqui. Ah, eu lembrei, eu já havia esquecido. A minha geometria não está nessa tabela, ela está aqui, ó. Então eu tenho que fazer ainda um union com esses dados de municípios aqui, ó. Eu havia esquecido esse detalhe. Tanto essa tabela aqui, ó, quanto essa, elas são apenas tabelas alfanuméricas, não tem geometria. Vocês podem até perceber pelos ícones, né? Quando tem alguma geometria vinculada aqui, ó, ele aparece um outro ícone aqui no meu QGIS. Então o que acontece? Essa tabela, ela é alfanumérica, ela não tem geometria dentro dela. Então eu tenho que pegar esse resultado aqui, essa tabela que dá a partir dessa query SQL, e ainda editar um pouco mais essa query para fazer a união com essa tabela de vetor municípios aqui, para que assim eu tenha geometria também. Beleza? E posso carregar no QGIS e tudo mais. Se eu adicionar no QGIS agora, vai adicionar? Vai. Só que ele não vai ter geometria, ou seja, vai ser uma tabela alfanumérica. Eu não vou conseguir renderizar nada aqui no meu canvas do QGIS, beleza? Como esse vídeo já está bem longo, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui a construção dessa query aqui. No próximo vídeo, eu vou resgatar essa query, adicionando os elementos para trazer a geometria aqui, ó, dessa tabela aqui. Beleza? Eu tenho que fazer nessa própria query aqui eu preciso adicionar um elemento a mais, outro a menos ali. E eu consigo trazer as geometrias daqui, ó. Ou seja, essa tabela aqui, ele só tem o geocódigo e tal, e o nome do município e a geometria. Ela é uma tabela bem simplificada também. Eu tenho que pegar essa G1 aqui, que é a geometria dela, dessa tabela aqui, e anexar aqui na construção dessa minha query para que ele traga a geometria dos municípios também. Beleza? Então até o próximo vídeo aí e um grande abraço.